Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e agora também boa madrugada. Pessoal, continuando os nossos estudos sobre as doenças do trabalho, as doenças ocupacionais, vamos falar um pouquinho hoje de uma outra doença que é muito comum nos ambientes de trabalho. Eu sei que vocês já devem ter visto, já devem ter estudado quando fizeram lá seu módulo de ergonomia, né? Mas vamos hoje falar um pouquinho da minha querida amiga Larry Dort. Primeiro, LER, lesões por esforços repetitivos. DORT, distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho. Se nós colocarmos essas duas definições e lermos, elas são a mesma coisa? O que vocês entendem sobre isso? Pode-se considerar Larry Dort como uma coisa só? Na realidade, eu tenho a minha teoria, eu tenho minha convicção de que Larry Dort não são a mesma coisa, tá ok? Toda LER pode ser uma DORT, mas nem toda DORT pode ser uma LER. Porque o distúrbio ele não pode ser desencadeado apenas por um esforço repetitivo. O distúrbio pode ser desencadeado por um excesso de força, uma carga muito pesada e assim por diante. Então esses conceitos eles têm que estar muito bem definidos, tá? E o que são essas LER e essas DORTs? Essas LER e essas DORTs são um conjunto de doenças que atingem principalmente os músculos, tendões e os nervos, ou seja, são doenças osteomusculares. Então tendinite, síndrome do túnel do carpo, a questão de lesões na coluna. Então toda inflamação, na realidade, toda inflamação de um músculo, e isso estiver relacionado com a atividade que você está fazendo, está executando, ela pode ser considerada uma LER ou uma DORT, tá? Sempre relacionados ao trabalho. Okay? E muitas vezes essas doenças incapacitam, ou reduzem, a condição para que você possa trabalhar, possa realizar suas atividades. E se isso é por definição lá do artigo 19, é considerado um acidente de trabalho, é considerado uma doença do trabalho, ok? Tem que abricate, fazer o tratamento, tudo do mesmo jeito. Mas essa não é a ideia aqui. A ideia aqui é passar um pouquinho bem rápido, depois vocês vão receber essa apresentação como um todo também, tá? Passar bem rápido aqui alguns conceitos e algumas verificações que são ligadas à área de engenharia dentro do ambiente de trabalho, ok? Para que vocês possam ter uma noção do que é isso e depois com o material complementar vocês vão agregar mais conhecimento sobre essa doença, esses dois tipos de doença, tudo bem? Então aqui está a definiçãozinha, Existem os fatores de risco de Larry Dort, eu tenho que levar em consideração a região exposta, a região anatômica, a intensidade e o tempo de exposição. Intensidade e tempo de exposição, pessoal, vai estar diretamente ligado aos estudos de Larry Dort, tá ok? Através do quê? Através das nossas ferramentas de análise ergonômica do trabalho. Okay? Então lá você vai identificar a melhor ferramenta para ser aplicado, não é isso? E aí você vai fazer o quê? Determinar qual é a intensidade. Essa atividade repetitiva ou essa atividade que não é repetitiva, ela tem condição de gerar uma determinada lesão osteomuscular? Ela tem realmente condições de desencadear uma LER? Isso tudo quem vai falar para a gente são as ferramentas de análise ergonômica. Okay? E uma palavra importantezinha, organização temporal da atividade, ou seja, organização do trabalho. Vocês devem ter escutado bastante isso quando fizeram o módulo, o como fazer, quando fazer, de que forma fazer, quanto tempo eu tenho que gastar. Isso tudo é organizar o trabalho, fazer a organização do meu trabalho, para que eu possa ter métodos de prevenção, ok? Mas quem vai determinar a intensidade e se aquilo realmente pode desencadear uma determinada doença é a análise ergonômica do trabalho, que por sinal, há pouco tempo atrás foi
colocada como uma de nossas atribuições. Se vocês forem lá e verificar quais são as atribuições do engenheiro de segurança, a análise ergonômica do trabalho entrou. Então eu vejo uma oportunidade nisso aqui, né? Tanto para consultorias, né, quanto para assessorias, quanto para o nosso trabalho no dia a dia dentro das empresas, não é isso? Mas é uma oportunidade da gente controlar mais o nosso ambiente, tudo bem? Então isso tem que ser levado em consideração. Para que a gente possa dar uma olhada, né, e entender um pouquinho na área de engenharia como que funciona o porquê do aparecimento dessas doenças, eu coloquei aqui para vocês algumas condições antiergonômicas, tá? Que vai ser o que vai estar relacionado conosco dentro do ambiente de trabalho, ok? Então, um layout inadequado, ele pode causar isso. A inexistência de ferramenta para execução da tarefa, ou seja, a pessoa não tem condições de executar porque não tem a ferramenta adequada, que é o de baixo, né? A ferramenta imprópria. Não é isso? Às vezes esse excesso de esforço, ele é causado, vamos dizer assim, por uma ferramenta que não é adequada para a realização da atividade, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso e verificar dentro do ambiente quais são as funções e formas, né, de execução, a organização do nosso trabalho, para que a gente possa manter esse ambiente e prevenir esse tipo de doença, ok? Falta de meio de movimentação de material, paleteira, carrinho, né? Esforços intensos decorrentes de lubrificação, sobrecarga de trabalho ligada à tarefa, altura excessiva de armários, suportes, equipamentos de máquina, procedimento operacional inadequado. Esse procedimento operacional inadequado aqui é praticamente a nossa organização, né, de como fazer, certo? E essas inflamações, né, tendinite, síndrome do túnel do carpo, tal, muitas vezes elas se tornam tão críticas, né, vamos dizer assim, que a pessoa acaba realmente perdendo a aptidão para o trabalho, para a realização daquela tarefa, né? Então, se a gente trabalhar com essas situações, né, trabalhar nas condições antiergonômicas, vai ser muito melhor para que a gente possa prevenir essas doenças, tá? André, mas quais são as doenças quais são as doenças que geram, né? Quais são os distúrbios? Isso está tudo no material que eu mandei para vocês e a nossa atividade vai ser em cima desse tema, ok? Nossa atividade lá no final vai ser em cima desse tema aí, tá bom? Não podemos ficar aqui falando das doenças, o nome da doença é isso, o nome da doença é aquilo, síndrome do túnel do carpo, síndrome, né? Porque não é nossa função. Isso, logicamente, nós vamos estar andando com a saúde, né? Nós temos que estar aí junto com a saúde nessa empreitada, não é isso? Mas eles determinam e a gente trata do ambiente. Tudo bem, pessoal? Então essas são algumas condições antiergonômicas que nós temos que levar em consideração. Algumas recomendações, né, para a prevenção de Lerre Dort, aí não tem jeito, né? Postura correta, sentar direito, punho, cuide também para o punho, não dobrar punho. Se eu dobro muito o punho, toda a articulação do punho ela pode sofrer uma inflamação e me inibir movimentos e assim por diante, ok? Então, gente, estudar essas doenças para nós é importante, né? Sabermos quais são, o que pode acontecer, né? Então, nós temos que trabalhar com a forma de prevenção. O caderno que eu estou encaminhando para vocês de ergonomia e até no anuário, né, de estatístico de acidente, lá tem muitas doenças relacionadas à ergonomia em função das suas atividades. É sempre bom vocês darem uma olhada lá para verificar isso, tá ok? Então não imagine que a Lerre Dort é uma síndrome que acomete apenas pessoas que trabalham em determinadas funções. Ela pode ser adquirida na sua casa, no seu dia a dia e assim por diante. Basta que você tenha um hábito de realizar alguma atividade na sua própria casa e ele seja repetitivo, ele tem esforço excessivo, ou ele é feito em má postura e assim por diante, tá? E quem que vai
definir se tem um nexo ou não? O que vai definir se tem um nexo ou não de uma doença que possa acontecer se você na sua casa tem elementos satisfatórios para que ela se manifeste devido àquela atividade que você faz na sua casa, né? O que vai garantir isso é a nossa querida amiga análise ergonômica do trabalho, que é onde vai estudar essas doenças. Tudo bem? Tranquilo? Pessoal, qualquer região do corpo pode ser afetada por LER, né? Desde que seja exposta a mecanismos de trauma contínuo. Pode se manifestar em região do corpo como coluna lombar. Se o esforço for na coluna lombar, vai aparecer na coluna lombar. Se o esforço for no pescoço, no ombro, cotovelo, joelhos, membros inferiores, superiores e assim por diante. Ok? Então ela não tem vamos dizer assim, um local, né, pré-determinado para acontecer. Lembra que a gente falou lá no início da parte anatômica exposta? É ali que vai acontecer. Então avaliar essas possíveis, né, partes onde o esforço está sendo mais, vamos dizer assim, aplicado, né, é muito importante para a gente depois estudar quais são as causas e as consequências disso, ok? Gente, deixei aqui para vocês, então, uma atividadezinha referente às essas duas partes que a gente falou, de PAIR e de LER, tá? Então, bem simples, tá? Vou mandar um arquivo para vocês chamado Doenças do Ouvido Causadas pelo Ruído. O que eu preciso que vocês vejam nesse arquivo, né? Escolhe 2 doenças lá, dê uma lida no arquivo, escolhe 2, né? Leia até para que você possa entender quais são as outras doenças que podem ocorrer, né? Escolham 2 e fala para mim o que é essa doença, quais as causas e as características dela e quais são as medidas de controle, ok? Um outro arquivo que eu vou mandar para vocês, está lá, protocolo PAIR. É um protocolo de como tratar doenças, né, perda auditiva induzida pelo ruído, ok? Então no anexo A da página 39 tem um fluxograma de como fazer isso, né? Qual é o protocolo para se tratar PAIR, qual é o protocolo para prevenir PAIR. Tá lá, bonitinho, página 39 no anexo A. O que eu quero que vocês façam? Estudem esse fluxograma, ok? E redigam um procedimento operacional para mim, né? Faça a interpretação do fluxograma e faz um procedimento operacional que vocês vão poder depois até aplicar na empresa de vocês onde vocês estiverem trabalhando, ok? E sobre a LER e DORT, tem um arquivo chamado Material LER e DORT. Tá? É um caderno do trabalhador, tá? Se não me engano da Fundacentro, não estou me lembrando agora como que é, tá? Ou do Ministério da Saúde, e lá ele dá um passo a passo, são 5 passos para você prevenir a LER e a DORT. Tá? Eu quero que vocês deem uma olhada no 5º passo, né? No 5º passo, leiam o 5º passo, que é intitulado Controle dos Riscos. E aí eu quero que vocês me resumam esse 5º passo. O que a gente tem que fazer para prevenir esse aparecimento de LER e DORT, tá? Mas, lembre-se, a leitura é importante de todo o material, ok? Para que vocês possam ter uma noção do que está acontecendo e do que pode acontecer e como vocês têm que tratar. Tá bom, meus amigos? Então, por hoje é só. Tenham bons estudos, bons ventos nos levem para que a gente possa estar junto o mais rápido possível. A gente volta depois com mais alguns assuntos relacionados a algumas doenças, ok? Valeu, pessoal. Fiquem com Deus. Bons estudos.